Olá, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula do componente curricular de matemática. E nós iremos trabalhar, matemática em texto, explorando, matemática em textos aqui no livro, na página 248 e 249. Na página 248, a gente vai explorar esse mapa, a questão da localização, de quilômetros de distância de um local para outro, então preste bastante atenção. Na página 250, a gente vai trabalhar o quê? As tabelas e o gráfico, Então, fazer uma análise de tabelas e gráficos também para desenvolvermos essa atividade. Ok? Então, pega o seu material aí e vamos abrir na página 248, Matemática em texto. Leia. Alguns governos estaduais e municipais disponibilizam na internet, em material impresso, imagens e mapas com informações sobre o turismo local. A imagem a seguir é disponibilizada pelo governo do estado de Alagoas, com a indicação de diversos destinos turísticos do estado. Então, o que é que você vai analisar aí nesse mapa? Você vai prestar atenção nesse mapa aqui, que é a mesma dessa imagem, só que aqui está de forma ampliada para você observar a distância da capital Maceió e os diversos destinos turísticos, que estão sendo representados aqui do lado, nessa outra tabelinha, com a distância da capital e os destinos turísticos em quilômetros, ok? Então, no detalhe da imagem representada ao lado, identificamos Maceió. Eu botei aqui, ó, Maceió, que é a capital do estado de Alagoas, que está aí no livro de vocês a distância dessa capital aos diversos destinos turísticos dado aí nessa atividade. Aí na página 249 tem aí responda, Vocês podem observar a distância entre os principais atrativos e Maceió. Por exemplo, de Maceió para Maragogi, tem 131 km de distância. De Maceió para Porto de Pedras, 128 km de distância. Até o último destino turístico, que é Delmiro Gouveia, que é o local mais distante da capital Maceió, que é 283 quilômetros, Então, tudo isso vocês têm que prestar atenção para desenvolver a questão. O mapa, as tabelas, tudo que vier para a gente explorar, na leitura e na visualização aí do que está sendo pedido. No item 1 da página 249, diz assim, responda. O que está representado na imagem da página anterior? Gente, o que é que está sendo representado, Olha aqui, o mapa do estado de Alagoas com os diferentes destinos turísticos. É isso que você vai responder no item 1, No item 1 aí, ó. O mapa com diferentes destinos turísticos. Destinos turísticos. Ok? Então, vocês têm que prestar atenção aí, olha. Esse mapa com os diferentes destinos turísticos. No item 2, há alguns números nessa imagem. A capital desse estado está próxima de quais números? Aí você vai analisar aqui, olha, prestar atenção aqui e esse, Então, olha, a capital desse estado está próxima de quais números? Vocês podem analisar, olha, quais números aqui? Entre os números 5 e 6. No item 2, 5 e 6. No item 3, dando continuidade. Os municípios de Maragogi e Japaratinga estão próximos de qual número? Aí você vai fazer análise novamente. Maragogi e Japaratinga. Olhe, dá uma dica. Olhe mais acima aqui, ó, do mapa, ok? Olhe mais na parte em cima aqui, olhe. Então, Japaratinga e Maragogi está próximo de qual número? Número 1. Resposta do item 3. Então, vocês podem perceber que é tudo que prestar atenção, explorando os elementos que vem aqui no mapa e na tabela, na legenda que vem ao lado. Isso aqui é a matemática em texto dessa atividade aqui. Observar bastante o que está sendo mostrado no mapa, explorando esse mapa. Então, preste atenção, quem tiver com material em mãos, mas a tabela que está sendo dada aqui do lado, ok? Então, vamos dar continuidade. Vamos para a questão 2 aí. Um turista está em Maceió, pretende ir até Maragogi e depois para a Barra de São Miguel. Olha. Ele está aqui, vamos aqui, olha, em Maceió. Aí, ele quer ir para onde? Pretende ir até Maragogi. Maragogi,
E depois para a Barra de São Miguel, passando por Maceió. Aí depois, olha, ele quer Maceió, Maragogi, depois ele quer ir para a Barra. Barra de São Miguel. São os 3 destinos turísticos que ele quer ir, né? Olha, Maceió, Maragogi e Barra de São Miguel. Mas preste atenção aí no enunciado da questão. Um turista está em Maceió, pretende ir até Maragogi. Então, vamos ver a distância de Maceió até Maragogi. Na onde? Nessa tabelinha do lado. Então, preste atenção, né? Então, a distância de Maceió até Maragogi dá quantos quilômetros? Aí tá indicando o quê? 131 quilômetros. Aí você já coloca aqui, guarda do lado. Aí ele quer, né, de Maceió até Maragogi, depois para a Barra de São Miguel, passando por Maceió. Ou seja, ele vai e volta, ele vai fazer 131 mais 131. 131 quilômetros, né? E de Maceió para Barra de São Miguel, dá quantos quilômetros? Observe também de novo a distância na tabelinha do livro. Aí você vai ver, de Maceió até Barra de São Miguel. Aqui na tabela tá indicando quantos quilômetros? Tá indicando 35 quilômetros. Mais 35 quilômetros. Só um momentinho. Entendeu? Então, você vai fazer o quê? Aqui diz assim o quê? Aqui. Quantos quilômetros ele vai percorrer nesse percurso? Aí, você vai somar. Dá um total de 297 quilômetros. Foi o que você fez? Você observou os dados da tabela e nesses dados vinha a distância de quem? De Maceió e os destinos turísticos em quilômetros. Então, olha, ele foi de Maceió até Maragogi, 131 quilômetros. Mas ele foi e voltou, porque ele quer ir para Barra de São Miguel e tem que passar por Maceió, né? Então, é 131 mais 131 mais 35, que é a distância de Maceió até Barra de São Miguel. Então, vocês prestaram atenção que tem que observar e explorar bastante o mapa e a tabela que está ao lado. Então, se não prestar atenção e não explorar, não consegue desenvolver a atividade. E vamos para a página 250, que diz assim: compreender informações, pesquisar e organizar dados, né? Então, nós temos aí esse item 1, que é a tabela aqui, mais o gráfico embaixo. Vocês podem observar que a tabela diz assim, no item 1. Beatriz pesquisou a temperatura máxima prevista para os dias de uma semana de janeiro de 2018. Que passaria em uma praia com sua família e anotou as informações obtidas em uma planilha eletrônica. Então, vocês podem observar, olha, a tabela aqui, temperatura máxima e no céu. Na segunda-feira, registrou quantos graus? 26 graus, né? Esse registro foi de segunda até domingo, como vem mostrando novamente aí na tabela do livro de vocês. Então, explorar agora a gente vai fazer a exploração dessa tabela. E terça-feira, 30 graus. Quarta-feira, 28 graus. Quinta-feira, 30 graus. Sexta-feira, 24 graus. Sábado e domingo, 24 graus e 30 graus. Beatriz também quis organizar um gráfico de linhas com essas informações para visualizar mais facilmente a variação de temperatura máxima prevista, né? Quando diz a variação de temperatura máxima, a temperatura mais alta que chegou. Aí, no item A diz assim: ajude Beatriz a terminar de organizar os dados de um gráfico de linhas, né? O que é que vocês irão fazer? Vocês vão prestar atenção nesse gráfico que tem aí, ok? Aqui só vou colocar um exemplo desse gráfico, um exemplozinho, prestando atenção, que tem o quê? Do número 0 até o número 30, né? Aqui, no caso, a temperatura, nessa parte aqui, nessa linha aqui, na vertical, de 0 graus até 30 graus Celsius, é a temperatura. E nessa linha aqui, horizontal, nós temos o quê? Os dias da semana. Segunda, aí depois terça, né? Quarta, depois quinta, sexta, sábado e domingo, ok? Então, o que é que esse gráfico está mostrando? Que na segunda-feira, né,
a temperatura, ela chegou a 26 graus Celsius, mais ou menos aqui, ó. 30, aí vem 28, aí 26 graus Celsius. Então, a temperatura, ela atingiu aqui na segunda-feira, ó. Esse ponto máximo aqui, ó. Esse ponto máximo aqui. Na terça-feira, ela atingiu o quê? 30 graus Celsius, ó. Então, olha, na terça-feira, já vai o quê? Atingindo aqui, ó. Já subiu, olha. Entendeu? Na quarta-feira, 28 graus Celsius, olha. Quarta-feira, então, olha, tá aqui nessa linha, olha. Mais ou menos, olha. 28 graus Celsius, olha. Prestou atenção? 28 graus Celsius, é por causa do lacinho aqui. Entendeu? Olha, onde chegou. Lembrando que aqui é 30, a temperatura maior, e depois a 28 graus Celsius. Então, olha, a linha vai o quê? Descer, ok? Na quinta-feira, atingiu quantos graus Celsius? 30 graus Celsius. Então, o que é que vai acontecer? Novamente, aí você vai subir aqui, que ela vai atingir esse pico aqui, né? Olha, já vai subir. 30 graus Celsius. Na sexta, já caiu a temperatura para 20 graus Celsius. Então, olha, eu vou botar mais ou menos aqui 20 graus Celsius, olha, na sexta-feira. Então, olha, eu vou subir aqui mais ou menos e olha, aqui. Já caiu para 24 graus Celsius. No sábado, se manteve, né? Então, a temperatura, ela permaneceu a mesma da sexta-feira. E no domingo, ela o quê? Aumentou para 30 graus. Olha a variação da temperatura. Observe. As linhas na vertical corresponde à temperatura e as linhas na horizontal que corresponde aos dias da semana que houve variação nessa temperatura, né? Então, é importante vocês observarem os dados da tabela, porque, de acordo com os dados da tabela, a gente construiu o quê? O gráfico com a variação de temperatura. E é assim que vocês irão fazer em outras atividades que vier pedindo, que vier demonstrando a tabela para construir o gráfico. E aí ficou assim, a variação de temperatura. Na segunda, 26. Na terça, atingiu 30 graus. Na quarta, caiu para 28 graus. Na quinta, 30 novamente. Na sexta, 24 graus. Se manteve no sábado com 24 graus. E no domingo, subiu para 30 graus Celsius. Tudo isso é baseado com os dados da tabela que foi nos dado aqui no livro de vocês. Assim, vocês irão desenvolver também as atividades da página 251 para concluir essa parte de informações baseadas em textos, né? Baseada em gráficos e tabelas, ok? Espero que vocês tenham compreendido. Olha aqui, lembre-se, viu? Aqui o lacinho ficou na frente, olha. Mas dá para vocês desenvolverem aí, ok? Um beijão.